um cemitério antigo, cujas lápides e mausoléus se erguiam como sentinelas silenciosas ao longo de décadas. O coveiro mais experiente, conhecido por todos como seu Antônio, tornou-se o guardião não apenas das tumbas, mas também das histórias sombrias que o local abrigava. Com seus cabelos grisalhos e rosto marcado pelo tempo, ele conhecia cada canto daquele terreno sagrado. Seu Antônio costumava compartilhar uma história perturbadora nas noites mais escuras, quando a lua cheia iluminava o cemitério com um brilho fantasmagórico. Ele contava sobre uma figura sombria que vagueia entre os túmulos durante a noite. Os olhos dos ouvintes sempre se arregalavam ao ouvir suas palavras, pois a história era assustadoramente detalhada. Segundo seu Antônio, a figura é o espírito do antigo guardião do cemitério, um homem chamado Jeremias, que viveu há mais de 100 anos. Jeremias era dedicado ao seu trabalho, protegendo o cemitério de saqueadores e vândalos. Porém, após sua morte, ninguém assumiu seu posto, e o cemitério caiu em um estado de abandono temporário. Disse que o espírito de Jeremias não conseguiu descansar em paz. Aqueles que o viram descrevem a sombra como alta e esguia, vestida com roupas de um guardião antigo, incluindo um chapéu de aba larga que esconde parcialmente seu rosto. O detalhe mais aterrorizante são seus olhos, que brilham com um fogo etéreo, penetrando a escuridão e fixando-se nas almas dos desavisados que se aventuram no cemitério após o anoitecer. Certa vez, um jovem aventureiro, desafiando as advertências dos mais velhos, decidiu explorar o cemitério à noite. Ele estava munido de uma lanterna e uma câmera, determinado a capturar qualquer evidência do sobrenatural. Conforme caminhava entre os túmulos, ele começou a sentir uma presença, uma sombra que parecia seguir seus passos, mas que desaparecia sempre que ele se virava. O jovem começou a suar frio, e seu coração batia mais rápido a cada minuto. De repente, ele viu, à distância, a silhueta alta e sombria do guardião. Os olhos brilhantes de Jeremias encontraram os dele, e um frio glacial percorreu sua espinha. Incapaz de se mover ou gritar, ele observou, paralisado, enquanto a figura se aproximava lentamente, cada passo ecoando como um sussurro de condenação. De alguma forma, o jovem conseguiu reunir forças para correr. Ele correu como nunca antes, sentindo a presença da sombra cada vez mais próxima. Quando finalmente alcançou a saída do cemitério, desabou no chão, ofegante e aterrorizado. Desde aquele dia, ele nunca mais ousou voltar, e sua experiência tornou-se uma advertência para outros jovens curiosos. Seu Antônio sempre encerrava a história com um aviso: se vocês virem os olhos brilhantes do guardião, rezem para que ele os deixe partir. Porque uma vez que ele escolhe uma alma, ela pode nunca mais encontrar o caminho de volta. Em um cemitério centenário, onde as lápides desgastadas e cobertas de musgo contavam histórias de gerações passadas, havia uma sepultura que todos evitavam. Os mais velhos lembravam-se vagamente de um tempo antes da sepultura ter sido violada, quando o cemitério era apenas um lugar de luto e memória. O coveiro atual, conhecido como Zé Carlos, era um homem de poucas palavras, mas a história da sepultura violada era uma que ele contava com um arrepio na voz. A sepultura em questão pertencia a uma família antiga, cuja fortuna e mistérios eram tema de lendas locais. Diziam que o patriarca havia sido enterrado com joias e ouro, um tesouro que atraiu a atenção de vândalos gananciosos. Em uma noite sem lua, esses homens invadiram o cemitério,
armados com pás e picaretas, e começaram a profanar o túmulo. Conforme abriam a sepultura, uma névoa fria começou a se erguer do solo. Ignorando os sinais de alerta, os vândalos continuaram a cavar até encontrarem o caixão antigo e pesado. Ao abrirem o caixão, descobriram que os rumores eram verdadeiros. Havia joias e moedas de ouro. Mas o que realmente chamou sua atenção foi um amuleto estranho, adornado com símbolos que ninguém conseguia decifrar. Um dos homens pegou o amuleto e, ao fazê-lo, uma sensação de mal-estar tomou conta de todos. Nas semanas seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer no cemitério. Zé Carlos e outros coveiros relataram ouvir gemidos profundos e angustiados, que pareciam vir de dentro da própria terra. As sombras pareciam se mover por conta própria, deslizando entre os túmulos como espectros inquietos. A sensação opressiva de estar sendo observado tornou-se quase insuportável, especialmente à noite, quando a escuridão parecia ter olhos. Os vândalos que violaram a sepultura começaram a sofrer destinos terríveis. Um por um, eles enfrentaram mortes misteriosas e violentas, marcadas por acidentes inexplicáveis e doenças súbitas. Aqueles que sobreviveram ficaram mentalmente perturbados, murmurando sobre espíritos vingativos e olhos invisíveis que os perseguiam. Zé Carlos descobriu, por meio de antigos registros, que o amuleto era um selo de proteção, destinado a manter o espírito do patriarca em repouso. Ao removê-lo, os vândalos haviam liberado uma maldição. Agora, o espírito do patriarca, acompanhado pelos espíritos inquietos de seus ancestrais, vagava pelo cemitério, buscando vingança contra aqueles que ousaram perturbar seu descanso. Um coveiro jovem, novo no cemitério e cético sobre as histórias, decidiu investigar a sepultura violada. Armado com uma lanterna e uma coragem tola, ele foi até o túmulo à meia-noite. Ao se aproximar, sentiu a temperatura cair drasticamente. A lanterna começou a piscar e ele ouviu um sussurro, como se dezenas de vozes falassem ao mesmo tempo. Sentiu mãos invisíveis puxando suas roupas e, em pânico, correu de volta para a casa do coveiro, jurando nunca mais voltar àquele lugar amaldiçoado. Zé Carlos termina sua história com um olhar sério, advertindo todos sobre os perigos de perturbar os mortos. Aqueles que descansam aqui merecem nosso respeito, ele diz, e quem não respeita paga um preço terrível. Nunca, jamais, violem o descanso eterno. A maldição da sepultura violada é real, e os espíritos não perdoam. E assim, a história da sepultura violada serve como um aviso sombrio para todos que passam pelo cemitério, lembrando-os de que algumas fronteiras não devem ser cruzadas. Há muitos anos, em um cemitério antigo e vasto, um mistério sinistro começou a tomar forma. Entre as lápides desgastadas pelo tempo e as árvores que sussurravam segredos ao vento, um túmulo sem nome apareceu em um canto esquecido do cemitério. Ninguém sabia como ele chegou ali. Não havia registros, nem memórias, apenas uma lápide simples e sem inscrição, marcada apenas pelo silêncio e pelo tempo. O coveiro responsável por aquele cemitério, seu João, um homem robusto e calejado pela vida, foi o primeiro a notar a presença do túmulo. Apesar de sua experiência, ele sentiu um arrepio na espinha ao se aproximar. Havia algo inerentemente perturbador naquele lugar. O solo ao redor do túmulo parecia mais frio e úmido,
e o ar estava pesado com uma sensação de presságio. Seu João tentou ignorar o túmulo, mas, à noite, estranhos acontecimentos começaram a assombrar o cemitério. Certa vez, durante sua ronda noturna, ele avistou uma figura pálida ao lado do túmulo sem nome. Era uma figura esguia, vestida com roupas antigas e esfarrapadas. Os olhos da figura eram duas órbitas vazias, mas pareciam seguir cada movimento de seu João. À meia-noite, a figura começava a murmurar palavras incompreensíveis, uma mistura de lamentos e acusações que ecoavam no silêncio da noite. A figura apontava acusadoramente para qualquer um que se aproximasse demais, como se estivesse acusando-os de um crime antigo e esquecido. Seu João tentou se aproximar para entender melhor, mas foi tomado por um medo paralisante, uma sensação de que algo muito errado havia acontecido ali. Os outros coveiros também começaram a sentir a presença do túmulo. Relatavam sentir-se observados por olhos invisíveis, uma sensação de ser vigiado que era tão opressiva que até os mais corajosos evitavam aquele canto do cemitério. Sombras pareciam se mover por conta própria, e sussurros podiam ser ouvidos entre as árvores. Uma noite, um jovem coveiro, novo no trabalho e cético quanto às histórias, decidiu investigar por conta própria. Armado com uma lanterna e uma determinação teimosa, ele se aproximou do túmulo sem nome. À medida que se aproximava, o ar parecia ficar mais pesado, e ele sentiu um frio glacial que penetrou até seus ossos. De repente, a figura pálida apareceu, murmurando e apontando acusadormente. O jovem coveiro tentou se mover, mas estava paralisado de medo. A figura se aproximou mais, e ele pôde ver o rosto pálido e os olhos vazios. O murmúrio se tornou mais alto, quase ensurdecedor, e então, em um instante, a figura desapareceu, deixando o jovem coveiro em estado de choque. Ao voltar correndo para a casa do coveiro, ele contou a todos sobre sua experiência, seus olhos arregalados de terror. Seu João e os outros coveiros sabiam que aquela era mais uma confirmação de que o túmulo sem nome guardava um segredo sombrio e perturbador. Nos dias seguintes, SCU João começou a investigar mais profundamente a história do cemitério, na esperança de descobrir a identidade do ocupante do túmulo sem nome. Ele revirou antigos registros, mas não encontrou nada. O mistério permanecia, e a presença inquietante continuava a assombrar aquele canto do cemitério. A cada noite, quando a lua cheia iluminava o cemitério com uma luz fantasmagórica, a figura pálida reaparecia, murmurando suas palavras incompreensíveis e apontando para os corajosos o suficiente para se aproximarem. O túmulo sem nome tornou-se uma lenda local, um conto de advertência sobre os perigos de perturbar o que deveria ser deixado em paz. Até hoje, o túmulo sem nome permanece um enigma, uma sombra constante no cemitério. E aqueles que se atrevem a investigar sua origem são recebidos pela figura pálida, cujo lamento eterno ecoa na escuridão, lembrando a todos que alguns mistérios estão destinados a permanecer sem resposta.